Olá, meu nome é Bruna Costa e atualmente faço parte do curso de mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Pernambuco e aqui irei apresentar sobre novos padrões de movimentação de duas espécies de aves aquáticas, talhamar e ganso do Oniroco, no Rio Branco, que fica localizado no norte da Amazônia. A migração é um movimento sazonal e regular que várias espécies realizam. Essas à procura de melhores condições climáticas ou para se alimentarem. Cerca de 20% das espécies de aves existentes no mundo realizam algum tipo de migração. Mas a maior parte das informações que temos são de movimentos de espécies que habitam regiões temperadas. Cerca de 30% das espécies migratórias conhecidas são da América do Norte. Esse fato pode nos fazer questionar se existem aves que realizam migrações tropicais. Mas amplas evidências mostram que esse tipo de movimento também ocorre em aves tropicais, como as chamadas migrações intratropicais, embora estas ainda sejam pouco conhecidas. A maior parte dessas aves que realizam as migrações intratropicais são aquáticas e vivem em ambientes úmidos como os amazônicos. Diversos rios amazônicos possuem dinâmicas sazonais, modificando as paisagens. Em épocas de seca, por exemplo, são formadas praias de areia ao longo de todas as extensões dos rios, servindo de hábitats para várias espécies de animais. Essas dinâmicas sazonais elas são criadas pelo pulso de inundação dos rios, que podem vir a resultar em movimentos migratórios, principalmente nas espécies que as utilizam. Esses ambientes eles podem ficar inundados por vários meses a cada ano. As migrações das aves elas acontecem geralmente por conta dessas mudanças de paisagem, e são principalmente para otimizar o uso de recursos alimentares. Uma das duas espécies alvos desse estudo é o talhamar, o Rhynchops niger, que é uma ave migratória e amplamente distribuída nas Américas. Ela habita ambientes de praias, de rios e águas baixas, e se alimenta de peixe e nidifica em praias de grandes rios. Ela possui um status de pouco ameaçada, segundo a IUCN. A outra ave é o ganso do Oniroco, Oryzochus injubatus, que também é uma ave migratória aquática, amplamente distribuída na América do Sul, indo da Venezuela ao norte da Argentina, principalmente no leste dos Andes. Ela habita zonas úmidas e sistemas fluviais sazonais. É uma espécie herbívora e nidifica em cavidades de árvores ocas próximas aos rios. Ela possui um status de quase ameaçada, segundo a IUCN, mas em algumas áreas, como no Peru, ela já está criticamente ameaçada, com seu declínio populacional atribuído principalmente pela caça ilegal e pela perda de hábitat. Com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar os potenciais movimentos sazonais em populações de duas espécies de aves, o ganso do Oniroco, que é o Oryzochus injubatus, e o talhamar, que é o Rhynchops niger, no norte da Amazônia. Esse trabalho ele foi realizado no Rio Branco, que fica localizado no estado de Roraima, Brasil, e as aves foram capturadas entre fevereiro de 2020 e março de 2022. As armadilhas utilizadas para capturar essas aves foram, no caso do talhamar, foram utilizadas as redes de neblina, e no caso dos gansos do Oniroco, foram utilizados as armadilhas de laço. Foram postos, no total, 7 transmissores para os gansos do Oniroco e 9 transmissores para os talhamares. Para os talhamares, foram utilizados 4 transmissores do tipo Argus solar, 4 transmissores do tipo Pinpoint 75 Lotec e 1 Icarus. Já para os gansos do Oniroco, foram utilizados 4 transmissores Argus do tipo solar e 3 da Ecotone do tipo Ibis. Bem, as localizações geográficas elas são transmitidas com a frequência de 2 horas para o sistema Argus e a cada 6 horas para o sistema Ibis. Já
para os talhamares, os horários de transmissões eles são variáveis dependendo dos transmissores que foram postos nos animais. Essas localizações elas podem ser visualizadas na plataforma chamada MoveBank. A cada 3 dias ela é atualizada. E a sua trajetória é analisada no QGIS. Os talhamares marcados em 2020 e 2022 tiveram entre 2 e 242 dias de monitoramento e já percorreram entre 0 e 4.251 quilômetros, nos permitindo verificar 3 rotas diferentes de movimentação. Lembrando que 2 aves marcadas em 2020, a gente perdeu o contato muito rapidamente, então ela não nos forneceu tantas informações. E 2 aves marcadas em 2022, elas ainda estão ativas atualmente. Bem, as 3 rotas de movimentação que a gente já pôde perceber nesse tempo da pesquisa, a primeira foi entre o Rio Branco, indo para a Guiana e o Suriname. A segunda foi do Rio Branco, localizado no estado de Roraima, para a Bolívia. E a terceira foi do Rio Branco para o Amapá. Esse aqui estão sendo mostradas as 3 rotas de voo verificadas durante a pesquisa. A primeira sendo do Rio Branco para o Suriname, onde foram 4 indivíduos marcados, fizeram o mesmo tipo de rota, 2 em 2020 e 2 em 2022. A segunda foi do Rio Branco para a Bolívia. Um indivíduo fez essa rota e ele ainda está mandando sinal, ele ainda está ativo, ele foi marcado agora em 2022. E a terceira rota foi do Rio Branco para o Pará. Mas essa rota ainda está sendo analisada por conta desse ponto, onde ele vai para a costa e volta para o oeste. Porque ficou um pouco duvidoso para a gente se ele já chegou à costa, se ele volta para o oeste ou não. Então, por isso que ainda está sendo verificada essa rota desse animal. Mas apenas um fez essa rota. Também podemos verificar que todos os talhamares marcados em ambos os anos se deslocaram do Baixo Rio Branco, quando a média do rio era maior que 3 metros. Ou seja, enquanto as praias se encontravam cobertas pela água. Já para os 7 gansos marcados, eles tiveram entre 101 e 710 dias de monitoramento e já percorreram uma trajetória de entre 459 quilômetros e 6.510. Além disso, também vimos que todos eles realizaram a mesma rota migratória, ou seja, o padrão migratório é único. Lembrando que 2 indivíduos marcados em 2022 ainda se encontram mandando sinais. Esse padrão migratório único, ele consiste em voar do Baixo Rio Branco para o Alto Rio Branco e fazendo esse deslocamento de cerca de 400 quilômetros nessas viagens. Aqui também estão sendo mostrados exemplos de 4 indivíduos marcados que fizeram o mesmo tipo de rota único, exceto a última janela, que é do indivíduo que ainda está ativo. Assim como os talhamares, também podemos verificar nesse gráfico que as datas de saída dos gansos do Baixo Rio Branco para o Alto Rio Branco também foi quando o nível médio do rio estava superior a 3 metros. Após verificarmos os nossos resultados, podemos ver que todos os indivíduos monitorados realizaram movimentos migratórios durante a estação chuvosa, ou seja, quando as águas do rio se encontravam altas. Além disso, os gansos do Oniroco apresentavam um único padrão migratório e os talhamares apresentaram 3. Verificamos também que os gansos do Oniroco, eles parecem usar os habitats criados pelo homem, como os campos de arroz, principalmente no Alto Rio Branco, por muitas vezes durante as estações chuvosas. E, por fim, agradeço a todos que contribuíram para essa pesquisa, as instituições financiadoras.
Esse é meu contato para qualquer dúvida.